Você não está sendo ignorado por azar. Você está sendo ignorado porque se tornou previsível. E talvez isso doa ouvir. Mas é exatamente por isso que você precisa ouvir até o final. Porque hoje você vai entender algo que muda completamente a forma como as pessoas te enxergam. Algo que ninguém te ensinou. Algo que você só percebe quando já perdeu valor. Você se tornou acessível demais, disponível demais, previsível demais. E no mundo real, o que é previsível deixa de ser respeitado. Pensa comigo, se alguém responde você em segundos, todos os dias, em qualquer horário, essa pessoa vira prioridade ou vira algo comum? Agora inverte. Imagina alguém que não está sempre ali. Alguém que não responde na hora. Alguém que aparece e desaparece. Automaticamente, essa pessoa gera algo na sua mente. Curiosidade, dúvida, interesse. E isso não é coincidência. Isso é comportamento humano básico. Você foi condicionado a acreditar que estar sempre presente é sinônimo de valor. Mas a realidade funciona ao contrário. Quanto mais você aparece, menos impacto você causa. Quanto mais você fala, menos peso suas palavras têm. E quanto mais você tenta ser notado, menos você é respeitado. Isso não é sobre ser ignorado. É sobre ser previsível. E previsibilidade mata o interesse, mata o respeito, mata o impacto. E talvez agora você esteja começando a perceber algo. Talvez você esteja lembrando de situações onde você deu atenção demais e recebeu pouco em troca. Talvez você tenha sido sempre presente e, mesmo assim, facilmente substituído. E isso gera frustração, mas também revela uma verdade importante. O problema nunca foi você. O problema foi a forma como você se posicionou. Você se tornou fácil. E o que é fácil, raramente é valorizado. Existe um comportamento silencioso que destrói o respeito sem que você perceba. Se explicar demais, justificar demais, tentar ser entendido o tempo todo. Quando você faz isso, você está, sem perceber, pedindo validação, pedindo aceitação, pedindo permissão para ser quem você é. E quem pede permissão, perde autoridade, perde presença, perde valor. Sêneca defendia algo simples. Você não precisa se explicar para todos, mas hoje você sente que precisa. Precisa explicar por que demorou. Precisa explicar por que não quis. Precisa explicar por que escolheu algo. E quanto mais você explica, menos você é levado a sério. Porque pessoas fortes não precisam justificar sua existência. Elas simplesmente vivem. Elas simplesmente decidem. Elas simplesmente seguem. E isso cria algo que poucas pessoas têm hoje. Presença. Não presença física, mas presença emocional, energia, peso. E isso vem de algo simples: controle. Marco Aurélio entendia isso melhor do que a maioria. Ele não reagia imediatamente. Ele observava, ele analisava, ele escolhia quando agir. E essa escolha é o que separa quem tem controle de quem é controlado. Porque quem reage rápido está sendo guiado pela situação. Mas quem controla o tempo, controla a situação. E aqui entra o ponto mais importante: o silêncio. O silêncio não é ausência. O silêncio é estratégia. É você decidir não reagir, não responder, não se explicar, não se mostrar o tempo todo. E quando você faz isso, algo começa a mudar. Não no mundo, mas na forma como o mundo te percebe. As pessoas começam a notar sua ausência, começam a perceber que você não está sempre ali. E isso ativa algo poderoso. A mente delas começa a preencher o vazio. Por que ele sumiu? O que ele está fazendo? Será que ele mudou? E nesse momento, sem você dizer nada, você já está sendo observado de outra forma. Nicolau Maquiavel já falava sobre isso. As pessoas valorizam mais aquilo que não conseguem controlar. E quando você está sempre disponível, você é totalmente controlável. Mas quando você se torna escasso, você se torna imprevisível. E imprevisibilidade gera respeito. Agora vem a parte que poucos aceitam. Se você desaparecer hoje, muitas pessoas não vão sentir sua falta. E isso não significa que você não tem valor. Significa que você estava acessível demais, disponível demais, sem limite, sem filtro, sem escassez. E o mundo não valoriza a abundância emocional, valoriza a escassez. Isso pode doer, mas também pode libertar. Porque a partir do momento que você entende isso, você para de correr atrás de atenção e começa a construir respeito. Você para de tentar ser visto e começa a controlar quando é visto. E isso muda tudo.
Mas atenção, desaparecer não é fugir, não é se isolar, não é abandonar tudo. Desaparecer é reduzir o excesso, é parar de se expor o tempo todo, é parar de responder tudo, é parar de explicar tudo, é parar de mostrar tudo, é criar espaço, e nesse espaço você se reconstrói, você observa mais, você fala menos, você pensa melhor, e quando você volta, você não volta como antes, você volta diferente, mais consciente, mais seletivo, mais forte, e o mundo percebe isso, sem você precisar dizer nada, porque pessoas fortes não anunciam mudanças, elas simplesmente mudam, e deixam o resultado falar. Agora deixa eu te mostrar como aplicar isso, de forma simples, prática, real. Primeiro, pare de responder imediatamente. Você não precisa estar disponível o tempo todo. Crie espaço entre estímulo e resposta. Segundo, fale menos, observe mais. A maioria das pessoas se revela enquanto fala, e você aprende enquanto escuta. Terceiro, pare de compartilhar seus planos. Nem todo mundo precisa saber o que você está fazendo. Quarto, não se explique sem necessidade. Você não precisa justificar cada decisão. Quinto, seja seletivo com sua atenção. Sua atenção é um recurso e não deve ser distribuída sem critério. Se você aplicar isso por alguns dias, você vai perceber algo estranho. As pessoas começam a mudar com você. Elas passam a te observar mais, a te respeitar mais, a te levar mais a sério. Não porque você falou mais, mas porque você falou menos, e isso assusta, porque você percebe que o respeito nunca esteve nas palavras, sempre esteve no controle, no comportamento, na presença e no silêncio. No final, o mundo não respeita quem fala demais, respeita quem se controla, respeita quem não precisa provar nada, respeita quem não implora por atenção, respeita quem sabe desaparecer sem fazer barulho. Então desapareça, não como fuga, mas como estratégia. E quando você voltar, não volte como antes. Volte mais forte, mais frio, mais consciente, mais raro, porque no final não é sobre ser visto, é sobre ser respeitado. E quem entende isso, nunca mais é ignorado da mesma forma. Se esse vídeo fez sentido para você, então você já percebeu que algo precisa mudar. Agora a decisão é sua: continuar sendo comum ou se tornar alguém impossível de ignorar.